O Revista TST está de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir alguns casos julgados. Eu começo o giro de notícias pela segunda turma. Uma comissária de bordo da Gol Linhas Aéreas deve ser ressarcida por despesas com maquiagem e manicure. Os juízos de primeiro e segundo grau entenderam que ficou demonstrado que a empresa aérea fazia exigências especiais quanto à apresentação dos profissionais e determinaram ressarcimento à empregada no valor de R$ 100 por mês durante todo o período do contrato de trabalho. Em recurso ao TST, a Gol alegou que a obrigação se restringia apenas ao uniforme de uso comum, como é previsto em lei. A relatora na segunda turma, a ministra Delaide Miranda Arantes, explicou que os gastos da empregada beneficiam o empregador e que a imagem transmitida pelas atendentes aumenta o prestígio da empresa junto aos clientes. Na avaliação da ministra, o custo para atender às regras de apresentação da empresa deve ser ressarcido. A decisão foi unânime. E deve ser julgada pela Justiça Criminal uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho que discute questões relacionadas ao trabalho de presidiários sob custódia do Estado do Paraná. Os ministros da quinta turma seguiram o entendimento do TST de que a relação de trabalho nessas circunstâncias está vinculada à Lei de Execução Penal. Na ação, o Ministério Público do Trabalho apontou o descumprimento das normas que regem a proteção de serviço dos detentos do Paraná. De acordo com o MPT, o Estado deve pagar aos presos que trabalham durante o cumprimento da pena 3/4 do salário mínimo, conforme prevê a Lei de Execução Penal, e respeitar o limite de 10% de empregados apenados por obra nos convênios com a iniciativa privada. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná reformou a sentença que havia declarado a Justiça do Trabalho incompetente para julgar a ação e determinou que o julgamento continuasse a análise do processo. Para o TRT, a prestação de serviço pelo cidadão preso é vista atualmente como um instrumento de reinserção social e, embora regida por normas próprias, não deixa de ser uma relação de trabalho que não difere, na sua essência, daquela envolvendo os demais cidadãos. O Estado do Paraná recorreu ao TST. O relator, na quinta turma, ministro Douglas Alencar, afirmou que o trabalho do presidiário tem finalidade educativa, produtiva e de integração à sociedade, e, além de constituir direito e dever do preso, integra a própria pena, não se aplicando à consolidação das leis do trabalho, a CLT. O relator citou ainda jurisprudência do TST de que o trabalho realizado no cumprimento da pena é regido pela Lei de Execução Penal. O regime jurídico, o trabalho prestado pelos segregados sociais em razão do cometimento de ilícitos é matéria regulada pela Lei de Execuções Penais e os desdobramentos, a aplicação, a execução dessas penas, obviamente, está submetida à jurisdição penal. E, por isso, o trabalho como uma categoria acessória necessariamente vinculada ao cumprimento de pena, inclusive produzindo efeitos sobre o próprio sancionamento sofrido pelo detento, é matéria que me parece escapar de maneira inequívoca do âmbito de cognição desta Justiça do Trabalho. Ainda de acordo com o relator, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações de natureza penal. A decisão foi unânime. A oitava turma reduziu de R$ 1,5 milhão para R$ 300 mil, valor de indenização a ser paga por descumprimento de normas de saúde e segurança. A condenação foi contra a Companhia Brasileira de Distribuição Hipermercado Extra e a Nova SOC Comercial. De acordo com a ação apresentada pelo Ministério Público do Trabalho, as empresas aumentaram injustificadamente a jornada de empregados, não concederam com regularidade descanso semanal remunerado e desrespeitaram intervalos intrajornada e interjornada. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais havia fixado a indenização em R$ 1,5 milhão. Já era uma redução da indenização determinada em primeiro grau no valor de R$ 16 milhões.
Na 8ª turma do TST, o relator, ministro Márcio Amaro, entendeu que o valor fixado pelo TRT ainda estava em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por unanimidade, a turma reajustou a quantia para R$ 300 mil. Encerramos o giro de notícias com o julgamento da 4ª turma. A turma afastou a responsabilidade do Goiás Esporte Clube por obrigações trabalhistas assumidas pelo Botafogo com o lateral esquerdo Lucas Pedro Alves Lima, emprestado ao time goiano. De acordo com o atleta, os dois clubes não depositaram FGTS e nem quitaram o salário anual a título de luvas, férias e 13º. O juízo de primeiro e segundo grau declararam a responsabilidade solidária dos clubes. Entenderam que o Goiás havia dividido o ônus contratual com o Botafogo ao se beneficiar da força de trabalho do jogador. O caso chegou ao TST. O relator, ministro Alexandre Ramos, assinalou que não deve ser imposta qualquer responsabilidade ao Goiás por cláusulas firmadas exclusivamente com o Botafogo. Segundo o ministro, é preciso distinguir o vínculo ou a relação de emprego do vínculo desportivo. A decisão foi unânime.